Você que nos acompanha sempre aqui no Visão 360, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Está começando a edição de hoje aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje vamos falar sobre a escalada das tensões no Oriente Médio. Aliás, não é uma expressão nova, a gente já vem utilizando ela no decorrer do período, só que as coisas não arrefecem, né? E ainda, os desafios para a estabilidade de uma das regiões mais sensíveis do mundo. Em meio a novas negociações entre Estados Unidos e Irã, a guerra no Líbano e a atuação de Israel voltam a elevar a preocupação da comunidade internacional com o risco de ampliação dos conflitos. As declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, com novas ameaças ao Irã, e as respostas das autoridades iranianas reforçam o clima de incerteza e tensão na região. Ao mesmo tempo, questões estratégicas, como o Estreito de Hormuz, as sanções econômicas, o comércio de petróleo e a segurança internacional voltam ao centro das discussões geopolíticas. O conflito entre Israel envolve ali o Hezbollah, no Líbano, também levanta debates sobre soberania, interesses regionais, interferências internacionais e os impactos humanitários de uma possível expansão das hostilidades. Para falarmos sobre este cenário, os interesses das potências envolvidas, as negociações e as possíveis consequências para a economia e a segurança global, o Visão 360 recebe mais uma vez, com muita honra, o professor e consultor em Relações Internacionais, César Ruedel. Muito obrigado mais uma vez por sua participação. Obrigado, Glauco Paz. É sempre um prazer aqui retornar à Masper TV. Vamos entender um pouco mais, né, professor, deste último capítulo, porque as coisas me pareciam tão bem encaminhadas, mas como vem acontecendo já neste conflito, algo que parece estabelecido não é bem assim. Nós precisamos ver todo o contexto e as coisas que cercam este acordo. Já já voltamos ao nosso tema de hoje aqui no Visão 360. Antes, as notícias do dia. Vem aí o Momento 360. O Banco Central avaliou que o cenário da inflação piorou entre abril e maio, segundo ata divulgada pelo Copom. A projeção para a inflação de 2026 foi elevada para 5,2%, acima do teto da meta oficial. O Banco Central destacou a alta dos preços e os impactos de fatores externos. Entre os riscos citados estão os efeitos do El Niño e as incertezas geradas pelos conflitos no Oriente Médio. Isso que nós falávamos e vamos continuar falando em seguida com o professor César Ruedel. Bom, entre estes riscos, é claro, há muitas dúvidas do que vai acontecer, mas esta nova porcentagem, ela causa preocupação, 5,2% na inflação. O documento indica que os juros deverão permanecer elevados por um período prolongado e a autoridade monetária reforçou que seguirá atuando com cautela na condução da política monetária. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem para investigar um suposto esquema de fraudes envolvendo a gestão do banco Digimais. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo, além do bloqueio de 670 milhões de reais em bens e valores dos investigados. As apurações apontam possíveis manipulações de balanços contábeis para ocultar a real situação financeira da instituição. Segundo a polícia, o esquema teria permitido a supervalorização de ativos e a geração artificial de receitas.
A investigação também apura operações financeiras supostamente ilegais em benefício da empresa controladora do banco. Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional. E o número de idosos gaúchos que recorrem à justiça para renegociar dívidas cresce diante do aumento do custo de vida e do fácil acesso ao crédito. Dos mais de 20 mil processos em tramitação, aqui no TJRS, cerca de 6 mil envolvem pessoas com mais de 60 anos. Muitos idosos têm mais da metade da renda comprometida com empréstimos e financiamentos. Apesar da lei do superendividamento, especialistas apontam brechas que permitem descontos elevados nas contas bancárias. Desde 2022, mais de 1.200 acordos foram homologados pelo Judiciário Gaúcho. As mulheres representam a maioria dos atendimentos relacionados ao problema. O Tribunal de Justiça reforça orientações para evitar golpes e contratações de créditos abusivas. Isso é muito complicado porque muitas vezes as instituições se aproveitam dos idosos, inclusive porque eles acham que estão fazendo um grande negócio, só que a conta ela chega depois, infelizmente. Vamos ao intervalo, em seguida falamos do atual momento entre Estados Unidos e Irã. Algo que vai além. Temos Líbano, Israel. É já, aqui no Visão 360. Um memorando de paz entre Estados Unidos e Irã foi assinado. Mas que paz é essa? Podemos celebrar, comemorar? O Visão 360 de hoje recebe mais uma vez o professor César Roedel, consultor em relações internacionais, e nós vamos falar do atual momento. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Esta negociação, ela está acontecendo no decorrer do período, são várias reuniões, por exemplo, tivemos agora no final de semana, temos constantes reuniões online, não significa que eles estão sempre frente a frente, mas mesmo à distância estão em tratativas, mas o fato é que hoje, terça-feira, temos a notícia de bombardeios de Israel em relação ao Líbano. E isso nos leva ao assunto Estados Unidos e Irã, até porque Irã contesta algumas ações, os Estados Unidos condena o Irã por estar fomentando ataques. Enfim, na sua opinião, temos um acordo ou não temos neste momento? Olha, o que nós temos, Glauco, na verdade, um memorando de entendimento, que eu tenho repetido algumas vezes, parece um memorando de desentendimento, até porque nós temos ali cláusulas muito complicadas do ponto de vista prático. São 14, né, me parece? São. E algumas ainda estão sendo negociadas, como esse encontro recente na Suíça, né, entre lideranças dos dois países, mas é um memorando de desentendimento, primeiro, porque ele não coloca Israel dentro do memorando. E isso gera uma instabilidade significativa, porque a gente não sabe as ações que Israel vai ter nas próximas semanas, nos próximos dias, nos próximos meses. A gente vê justamente movimentações que não indicam que Israel vai recuar das suas posições no Líbano. Outra questão importante da gente dizer é o seguinte, um cessar-fogo frágil, ele às vezes é muito pior do que uma guerra inacabada. E aqui também tem uma outra distinção para o telespectador que me parece muito benfazeja, é que é muito mais fácil iniciar uma guerra do que terminar. Ou seja, você inicia uma guerra com uma bala de canhão. Claro, estou utilizando aqui uma expressão da Idade Média ainda, mas você inicia com um ataque. Né? Pode ser um ataque, inclusive, de drone. Né? O drone, ele democratizou a guerra. Qualquer pessoa pode ter um drone hoje, né? e iniciar uma guerra. Então, é muito mais fácil você iniciar do que terminar.
quando a gente estuda a doutrina, toda a doutrina da guerra, desde a Idade Média, justamente essa é a peça fundamental. É muito mais fácil você iniciar do que aplicar a justiça na terminação do conflito. Por isso que é difícil, quando a gente fala de um conflito complicado entre Irã e Estados Unidos, o estabelecimento de uma paz. Eu acho que isso está muito longe, pela instabilidade da região. O que está tentando se estabelecer é um cessar-fogo. Na grande medida, é um cessar-fogo que geralmente tende a ser temporário. E quando nós temos um acirramento, né, dos dois lados, este memorando ele acaba sendo frágil. E eu acho que esta fragilidade ela pode ser rompida a qualquer momento, pelo menos essa impressão que dá. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa e esse memorando vai por água abaixo. Eu considero... Posso aproveitar? Claro. Desculpe lhe interromper, mas só para situar até a quem nos acompanha, né? 2 mortes relatadas neste ataque de hoje, de Israel ao Líbano. Então, há, por parte do Líbano, informações de que foram civis. Quer dizer, não é um ataque a um alvo, ou não seria um ataque a um alvo militar. O que, logicamente, causa ainda mais problemas nesta possível negociação. Desculpa. Claro, não. Por isso que eu digo, Glauco, essa sua observação ela é muito importante, porque ela diz o seguinte: seria relevante que Israel tivesse participado, tivesse parte nesse memorando de entendimento. Porque o Irã, em termos de negociação, eles estão conseguindo o quê? Basicamente colocar, talvez, a potência, uma das potências mais aliadas de Israel, que é os Estados Unidos, contra. A gente viu aí várias manifestações do Trump em relação ao Netanyahu, no sentido de acalmar o Netanyahu, algumas manifestações mais incisivas por parte de Trump. E a grande dificuldade que se tem é quando o Irã, em termos de negociação, diz o seguinte, ou estabelece o seguinte: olha, nós vamos jogar o Trump contra o Netanyahu. Basicamente é isso que está acontecendo. No seguinte sentido, eles estão condicionando efetivamente a retirada de Israel do Líbano, né, que se parem os ataques para que possa avançar com um memorando de entendimento. Ou seja, mas eu vejo isso com muito pessimismo, que vai realmente avançar para um memorando. Por mais que o governo americano diga, né, o Irã é muito instável, é muito difícil você estabelecer um acordo com praticamente terroristas. É muito difícil. É outra coisa se estabelecer um acordo com pessoas civilizadas do que com terroristas, né? Muito mais garantia de que aquilo vai ser efetivado, né? E eu acho que os Estados Unidos cederam demais nesse memorando de entendimento. Por quê? Eles descongelam os ativos iranianos, né? Inclusive os assets dentro dos Estados Unidos, dá alguns bilhões de dólares. Permitem com que o Irã comece a voltar a todo o vapor com a comercialização de petróleo. Hoje, no dia de hoje, eu acompanhava a movimentação no Estreito de Hormuz, já há vários petroleiros iranianos saindo, né, pelo Estreito para exportar petróleo. Isso são bilhões de dólares também. Só que antes do conflito, você não tinha isso. Você tinha sanções impostas aos petroleiros iranianos. E agora, com acordo de cessar-fogo, você dá uma vantagem competitiva para o Irã que não existia antes. Outra questão polêmica, os 300 bilhões que seriam um fundo de reconstituição do Irã. 300 bilhões de dólares é muito mais do que custou a guerra. Aí nós temos, de um lado, os pagadores de impostos americanos, eles não querem, né, justamente, pagar praticamente todo esse valor para o Irã, sendo que isso é muito mais caro do que a guerra que foi conduzida. E talvez não tenha resolvido os problemas, quando a gente pega o aspecto do enriquecimento de urânio. Porque o Irã, por mais que os Estados Unidos tenham a narrativa de que há uma negociação, de que vai ter uma fiscalização da Agência de Energia, né, Internacional. Mais do que isso, uma diluição. Essa informação. Né, acabar com os estoques de urânio enriquecido, eliminá-los, né, transformar isso, por mais que isso seja difícil. Então, você veja que é um tabuleiro de muitas peças, de muitas condições, é um cessar-fogo frágil, isso tende a ser mais complicado do que uma guerra inacabada e
os Estados Unidos cedem muitos pontos nesse memorando e o Irã acaba saindo fortalecido, né? E mais enriquecido. O que eu acho... eu não sei qual a palavra exatamente escolher, mas é um inusitado, talvez seja curioso, não é o mais adequado, é a guerra de discursos. Que existe a guerra propriamente dita e a guerra de discursos, né? Por exemplo, o que disse o presidente norte-americano, porque o Irã declarou o seguinte através do seu governo: os Estados Unidos cuide das coisas dele e tente viabilizar esse acordo, porque só bota a culpa no Irã. E o presidente Donald Trump responde o seguinte: o Irã deve impedir imediatamente seus agentes bem pagos no Líbano que eles causem problemas. Se não fizerem, atacaremos o Irã com muita força novamente, assim como fizemos na semana passada, só que com mais força, disse o presidente dos Estados Unidos. Então, um clima bom para um acordo de cessar-fogo, que ele é frágil. Acordo de paz, então, como o senhor diz, é muito distante. É muito distante. A guerra de palavras, ela vem ainda para fortalecer a guerra propriamente dita, né? E essa guerra de palavras, né, Glauco, é bom lembrar, ela acontece no momento em que as lideranças estavam na Suíça tentando chegar a um arrazoado, a um mínimo Até sobre memorando. isso, por que o Paquistão ele aparece como mediador? Porque o Paquistão é um importante país, é uma potência nuclear, tem um exército extremamente significativo, né? Geralmente a gente observa todas as lideranças que chegam no Paquistão são escoltadas por caças, né? Uma tecnologia muito grande. Se o Paquistão se envolvesse numa guerra no Oriente Médio, nós teríamos um estrago efetivo, né? Então é uma potência significativa em termos militares, por isso a força, né? Todo país que tem algum tipo de barganha, ele consegue fazer algum tipo de negociação. O Brasil já teve esse papel, hoje não tem mais, nós não temos uma condição de barganha. O nosso próprio ministro de Defesa disse que não há nem dinheiro, não há budget, orçamento para o combustíveis dos aviões, dos caças, né? Então a gente está numa situação muito frágil, a gente não teria condição de ser um intermediário de um acordo ou de um memorando de entendimento, né, para um cessar-fogo. Então essa guerra de narrativas, como você diz, ela é muito importante. E ela surge no momento em que havia negociação lá. Nós tínhamos o J.D. Vance. E eu acho que também, Glauco, é importante mencionar, os Estados Unidos não pensou em termos eminentemente estratégicos e diplomáticos, porque eles chegaram com muita antecedência no local de negociação. Geralmente, quem chega primeiro é aquele que está em menor vantagem comparativa. E os Estados Unidos é a grande potência aqui, né? Nós estamos falando. Então, os iranianos chegaram depois, meio que atrasados, dizendo o seguinte: olha, nós não dependemos muito desse acordo. Então, você tem uma coisa inédita, né? O J.D. Vance chegando lá com antecedência, toda a equipe americana lá esperando, né, que os terroristas iranianos chegassem. Você está dizendo, está passando, pelo menos em termos de comunicação, né? Você entende bem disso. Recado. Você está passando um recado que parece que você está numa condição de fragilidade perante o memorando que está, né? Estão tentando estabelecer. Então, essa é a complicação. Você tem, e o Trump, ele faz aqueles, não é tweets, né? Ele faz na sua própria rede social, que é o Truth Social, né? Ele faz as suas manifestações, bem no momento onde nós temos ali o cessar-fogo ocorrendo, né? Que o vice-presidente americano lá está tentando com todo o empenho, com a dificuldade, né? E essas narrativas, né? Você tem, então, por exemplo, do lado dos americanos, agora recentemente o Trump disse o seguinte: não, nós vamos descongelar os ativos iranianos, né? Mas com a seguinte condição, de que os iranianos comprem dos nossos produtores alimentos. Ou seja, que o dinheiro que vai ser liberado para o Irã seja utilizado para comprar produtos americanos. Isso é o que o Trump disse. Mas aí, do outro lado, o presidente iraniano diz o seguinte: olha, nós não temos nenhuma negociação nesse sentido de que o descongelamento dos ativos vão ser direcionados para comprar produtos americanos. Então, você tem uma guerra de narrativas, você não sabe aonde realmente vai chegar, o que é válido, o que não é válido, e por isso que eu digo, é muito pior, muitas vezes, um cessar-fogo
frágil desse tipo, que acaba gerando não um memorando de entendimento, mas um memorando de desentendimento. Ainda sobre essa questão dos discursos da guerra, né, de narrativas, Israel, não posso deixar passar para trás aqui essa questão, fez menção ao acordo, o governo de Israel, dizendo o seguinte: não, nós não estamos incluídos, nós não fazemos parte desse acordo. Inclusive, nós queremos garantidos todos os nossos direitos de manter a possibilidade de uso da força para a defesa. Defesa do quê? Que tipo de uso da força? Contra quem? Nós temos uma questão envolvendo o Hezbollah, que é muito sensível, né? Já comentamos na outra vez aqui. O Irã, às vezes, tentando se eximir, diz, não, isso é uma questão do Hezbollah, quando, na verdade, há uma ligação íntima, umbilical, e isso cria toda essa massa que é difícil de dissolver. Né? E quando a gente pega Israel, né? Pega o Hezbollah, pega até os Houthis, né? Que é outro grupo terrorista, o Hezbollah e o Houthis são proxies, né? A gente chama de guerra de procuração, né? São proxies iranianos, ou seja, são braços, tentáculos do regime iraniano no sentido de desestabilizar o Oriente Médio. Então, eles utilizam o Hezbollah para isso, utilizam os Houthis, que estão ali perto do Iêmen, né? Onde tem outra passagem marítima extremamente significativa, né? E há ataques ali terroristas contra embarcações que transitam por ali no sentido de aumentar o comércio internacional, e todas essas grandes empresas de navios, resseguradoras, né, que têm os processos de resseguro dos navios mercantes, eles tiveram, por exemplo, que fazer um redesenho todo da logística, né, utilizar outros mecanismos marítimos para evitar aquela passagem ali, que é o Estreito de Bab el-Mandeb, evitar o estreito e buscar outras alternativas, porque estava ficando muito caro. O seguro estava ficando muito caro, porque você tem uma instabilidade local, né? Sim. E isso vai acontecendo também com o Estreito de Hormuz, né? Por mais que nós tenhamos, Glauco, um cessar-fogo agora, nós vamos ter uma janela de pelo menos 2 meses para que a coisa volte a pleno, né? Porque grande parte daquelas embarcações que estavam no Estreito de Hormuz retornaram para as suas origens, né? E agora teriam que retornar de novo, né? E retornar mais uma vez. É uma janela logística de vários dias, de várias semanas. Você não resolve isso da noite para o dia. Vamos lembrar que uma das principais petroquímicas do mundo, a Seibic, foi atingida durante essa guerra. Isso afetou aqui, inclusive, o Rio Grande do Sul, né? A indústria de plásticos, de petroquímicos e etc. tiveram um revés importante. E, claro, quem sofre primeiro, né, que a gente pega no Rio Grande do Sul, é sempre o agro e a cadeia logística. A cadeia logística do fertilizante? É por causa do diesel, né? A cadeia diesel. Logística, isso acaba afetando Sim, e também sim. os fertilizantes, que o fertilizante foi um impacto muito grande. Extremamente significativo. Se importava muito fertilizante, né, daquela região, e aquilo praticamente inviabilizou, de certa forma, parte do agronegócio, que é o principal mecanismo de desenvolvimento do Estado. A gente está voltando aqui para o Estado do Rio Grande do Sul só para trazer essa ideia de que é algo realmente que tem consequências diretas em várias outras economias, né? Mas foi muito bem citado pelo senhor, porque, para quem não acompanhou, nós tivemos, inclusive, operação de contingência, né? Prefeituras tirando de circulação alguns veículos e dando prioridade para veículos de emergência, de atendimento de saúde, alguma coisa no sentido de atendimento escolar. Por quê? Porque faltou o diesel. Nós podemos falar de toda a cadeia, tá? Mas como faltou? Se a Petrobras disse que não está faltando combustível, mas enfim, nós iríamos, né, abordar muita coisa aí nesse sentido. Mas o senhor acha que nós corremos esse risco ainda? Até pela instabilidade ali naquela questão do Estreito de Hormuz? Eu acho que esse risco ele continua e deve continuar permanente no radar, né? Se a gente observa em termos de mercados, claro, nós chegamos ali a um Brent de quase $120 o barril, né? Agora reduziu significativamente, né?
para perto de 80, 70 dólares. Dá uma diferença de oscilando. quase 60% em alguns casos, mas... Mas tudo depende, né, Glauco, da conjuntura e de como vai se dar esse memorando de entendimento, porque parece, a impressão que dá é que a qualquer momento se rompe algo, né, de forma abrupta. É só ver as manifestações do Trump, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, se realmente vai travar a negociação. E essa questão agora, que é a última narrativa do momento, essa de que os produtores americanos teriam uma janela de oportunidade para exportar mais, ou para vender alimentos para os iranianos, mas o Irã não confirma isso. Então, você tem uma escalada de narrativas que vão se sobrepondo e vão gerando mais incertezas. Por mais que a gente tenha a iminência de um acordo de paz, nós temos mais fortalecido agora o processo de incerteza. E isso vai afetar, com certeza, os mercados. O Brent agora ele pode estar reduzindo um pouco, mas daqui a pouco ele pode aumentar se a instabilidade retornar à região. E a gente não sabe, né? Israel, Líbano. Israel não fez parte, né, desse mecanismo de cessar-fogo, mesmo que temporário, né? E o Irã está utilizando justamente isso para pressionar os Estados Unidos para demover os interesses do Benjamin Netanyahu. Que, claro, Benjamin Netanyahu sofre um processo de pressão interna muito grande. Grande parte da oposição dentro de Israel não quer mais o Netanyahu no poder. Eles consideram um cidadão perigoso, né? Só que ele também é um mecanismo de retroalimentação. Ele depende da guerra para sobreviver politicamente. Ele depende dessa guerra para sobreviver politicamente. Ele está passando agora por uma investigação de corrupção, né, onde ele depende lá de um aval do presidente israelense, né, só que ele utiliza muitas vezes a guerra para se manter no poder. É claro, ele historicamente sempre defendeu que não seria nada interessante que o Irã tivesse arma nuclear, né? Os iranianos estavam relativamente perto disso com o urânio enriquecido. E aqui há um outro ponto importante de se mencionar, o seguinte, Glauco. Grande parte das instalações que foram atingidas no auge do conflito já estão conseguindo dar a volta, né? Os túneis estão sendo reconstruídos, né? Há um trabalho todo de inteligência satelital que identificou que vários pontos já estavam sendo reconstruídos, e é justamente isso que o Irã quer, é tempo para reconstruir e dinheiro para reconstruir. Por isso que se descongelar todos esses ativos iranianos é algo que favorece isso. Por isso que você criar um fundo de investimento de 300 bilhões de dólares é algo que pode favorecer isso no meio termo, né? Então é tudo muito complicado, é tudo muito intrincado e a gente não sabe onde isso vai se desvelar, né? E isso parece coisa que a gente vê só em filme, né? O que o professor está falando agora dessa rede, uma rede de túneis, um complexo que parece que é aquela coisa que a gente só vê, não, isso é produção de Hollywood, alguma coisa nesse sentido. E não, é real, existe, só que foi profundamente abalado pelos bombardeiros. Sim, foi abalado, né? Principalmente se a gente pegar os B-52, que são bombas anti-bunker, né? Que são aquelas que têm capacidade de penetração em solo, que é uma tecnologia que praticamente os Estados Unidos detém. Por isso que lá no início das operações, né, Israel precisava justamente do B-52 americano para fazer isso, porque eles não tinham tecnologia para isso. E aí os americanos entraram também nessa guerra, justamente com ataques aéreos precisos, justamente para atingir esses bunkers, essas estruturas de túneis, né? Então, o que a gente olha, né, assim, do ponto de vista de Israel nesse momento, do que tem acontecido, né? Agora você trouxe esse dado importante da possibilidade de civis terem morrido lá no Líbano, e a gente não sabe até que ponto vai avançar o interesse do Netanyahu, porque se ele retira o exército da região sul do Líbano, ele está dizendo o seguinte, né, em termos de comunicação também, reputação, olha, estou em retirada porque eu perdi. E, claro, isso comunica algo completamente contrário ao que ele está querendo.
passar, que é uma posição de força, é uma posição onde ele está colocando o exército em regiões-chave, está demovendo, né, os terroristas do Hezbollah e etc. Mas aquilo, Israel não teve participação nenhuma no memorando de entendimento. Inclusive, o Netanyahu foi reprimido, né, com veemência pelo Donald Trump. Então, o fato de não participar, o fato de ter ainda os posicionamentos estratégicos, né, os checkpoints lá no território libanês, é tudo indicativo de que a instabilidade pode retornar. Você tem um Brent subindo de novo, você tem um acordo que não avança, um memorando que eu digo, muito mais que um memorando de entendimento, é um memorando de desentendimento. Né? É uma situação tão peculiar, nós tivemos reflexos, como não poderia deixar de ser, na Copa do Mundo. Né? A seleção do Irã, por exemplo. Aliás, o detalhe do último jogo é que a seleção deixou no vestiário, que eles ocuparam lá nos Estados Unidos, um bilhete escrito à mão, pedindo a paz entre os povos, e o técnico e a comissão técnica reclamaram diretamente à FIFA o tratamento dispensado pelos Estados Unidos. Lembrando, no começo, inclusive, eles teriam que entrar nos Estados Unidos e sair no mesmo dia. Aí, uma benevolência de Donald Trump permitiu que a seleção do Irã entrasse antes, 24 horas antes, mas saísse no mesmo dia dos jogos. São coisas que eu, na minha concepção, leigo, mas de observador, não ajuda em nada um processo que se diz em busca da paz. Mas, enfim. Professor, preciso fazer um intervalo rapidinho. A gente já volta falando mais sobre este momento nas relações Estados Unidos e Irã. Acordo de cessar fogo, mas de paz? Já voltamos. Visão 360 está de volta e hoje recebe mais uma vez o professor César Roedel, que é consultor em relações internacionais. Estamos falando do atual momento das relações entre Estados Unidos e Irã, com reflexos em vários territórios, logicamente, no mundo inteiro, por que não dizer, falávamos há pouco do Estreito de Hormuz, né, por onde passa 20%, pelo menos, do petróleo produzido e consumido através do refino para combustível, né, no mundo, quer dizer, é uma passagem super importante, mas não é só isso, falávamos também das consequências para o agro. Nós, no Brasil, buscamos alternativas a essa informação em relação aos fertilizantes, porque o principal produto que nós importamos daquela região são os fertilizantes para uso na produção agrícola. Mas eu queria abordar com o senhor a questão das armas nucleares, né? Dos depósitos, do que existe de urânio enriquecido lá naquela região. O senhor, sinceramente, aí é muito da opinião, acha que algum acordo vai chegar até este ponto, por exemplo, de Irã abrir mão do seu arsenal nuclear? Ou pelo menos, assim, tentar um meio termo? Eles têm um arsenal de urânio enriquecido, não é um arsenal nuclear ainda. Eles não têm ainda uma bomba nuclear. Em que pese o seguinte, né? A gente falava aqui nos bastidores, né, Glauco, desse programa de mísseis balísticos. Hoje, agora mesmo, estava lendo aqui o primeiro-ministro paquistanês defendendo que sim, que o Irã tem um programa de mísseis balísticos. E o presidente iraniano, que está lá no Paquistão, também fazendo essa defesa. Só que no início da guerra, o Trump dizia, olha, não vai ter mísseis balísticos. Essa é uma das nossas prioridades da guerra. Nós vamos acabar com o programa de mísseis. Só que agora o Trump também defende o programa de mísseis. Não, deixa que eles tenham... Então, são mensagens que não se coadunam, não conversam entre si, e a gente tem uma sorte de uma problemática que não vai se resolver, né? Então, quando a gente fala do urânio enriquecido, parece que o mecanismo que tenha se achado para isso seria uma validação por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, e a Agência de Energia Atômica,
fazendo, digamos assim, investigações nas instalações para demover todo esse urânio enriquecido. Não vejo com muito otimismo isso, até pelas posições que o Irã tem mantido. Tanto o presidente como o ministro de Relações Exteriores têm dito o seguinte: olha, nós não vamos abandonar o nosso programa e o nosso urânio enriquecido. Por mais que os Estados Unidos tenha dito que há algo nesse sentido, não parece que na narrativa ainda não. Então, nós temos um problema significativo aqui, Glauco. Até que ponto realmente esse urânio enriquecido vai ser descartado ou não? Os iranianos, me parece, nesse momento, não estão muito dispostos a isso. E os americanos também. Certa feita, o Trump disse o seguinte, que propriamente os Estados Unidos fariam a remoção desse estoque de urânio enriquecido para descarte, de alguma forma. Mas isso, claro, é uma operação logística complicada, se você para pensar. Você está pegando estoques de urânio enriquecido e levando para outro país. Aí você pensa, como é que vai ser essa operação, essa operação logística? Então, parece que isso até ficou um pouco de lado, aí entrou na negociação essa possibilidade de que a Agência de Energia Atômica fizesse essa fiscalização, essa remoção e destruição em loco desse urânio enriquecido. Mas, de outro lado, não me parece que os iranianos estão certos de que isso realmente venha acontecer. Eles estão defendendo, como agora recentemente, o seu programa de mísseis balísticos, e até então, a informação que nós tínhamos, e essa é outra problemática em termos, digamos assim, diplomáticos, e do que você diz de estoque de armas que tem. Claro que ninguém vai dizer exatamente o que tem, mas eles vinham dizendo o seguinte: olha, nós temos mísseis balísticos com alcance só de 2.000 quilômetros. Mas durante a guerra, o que nós vimos? Nós vimos um míssil saindo do Irã e quase atingindo uma base no Índico, que é dividida, partilhada pelos Estados Unidos e Inglaterra, que é Diego Garcia, o nome dessa. E chegou quase na ilha 4.000 quilômetros de distância. Ou seja, eles tinham o dobro daquilo que eles estavam dizendo, inclusive conseguiriam atingir quase qualquer um dos países europeus. Então, uma coisa é você dizer o que tem, outra coisa é, de fato, o que realmente tem. E essa sempre foi a desconfiança. Não, eles realmente têm um estoque significativo de urânio enriquecido, quiçá até já estão desenvolvendo a bomba nuclear. Me parece que essa tenha sido a mais recente centralidade desse processo, pelo que o Trump diz: agora o nosso foco é o seguinte, eles nunca vão ter um programa nuclear. Mas em que pese a gente tenha um memorando para um cessar-fogo, nós não temos, por parte do Irã, eles dizendo o seguinte: não, nós estamos abandonando o nosso programa nuclear. Eles não falaram isso até o momento. Então, aí entra o fator complicante. Do ponto de vista prático, assim, se a gente pudesse pontuar positivo mesmo, nós podemos dizer que são países que estão ali naquela região e que não sofreram mais ataques. E aqui eu faço questão de lembrar, por exemplo, Emirados Árabes, onde os locais onde tem bases, Base americana. Isso, exatamente. Esses países, eles não tiveram mais esse tipo de ataque. Isso é um fator positivo, sem dúvida nenhuma, claro que é positivo, mas é reflexo já do cessar-fogo em si, ou ele já tinha, esse movimento já tinha sido adiantado? Isso já estava, quando estava no auge da guerra, essa posição, olha, se os Estados Unidos lançaram um ataque neste momento contra o Irã, nós vamos atingir todas as bases americanas na região. Inclusive, eles tinham um mapeamento satelital dos locais exatos onde estavam essas bases. Claro, isso é um revés para os Estados Unidos significativo, mas isso parou, Glauco? Sim, isso que você está lembrando. Não, e causou um desespero, claro. Porque, por exemplo, Emirados é um local que virou um polo turístico enorme. E muitos brasileiros foram pegos de surpresa, inclusive o aeroporto ele foi fechado, para quem não lembra dessa situação, Dubai, Abu Dhabi, houve um problema sério, porque na verdade assim, a gente fala em rede de
de linhas aéreas, onde um aeroporto fecha, isso causa um transtorno para toda a rede, né? Mas isso a gente não verificou realmente mais. Não verificou e em que pese também avaliar o seguinte, nós temos ali nessa região, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, principalmente, polos petroquímicos importantíssimos que foram atingidos durante... E, claro, eles miram justamente nos ativos estratégicos, né? De energia, petroquímicos, para ter um efeito em cadeia na economia global, né? E as pessoas sentirem o efeito dessa guerra. Mas agora, por enquanto, isso parou um pouco, né, Glauco? A gente não sabe se isso vai retornar. Eu acredito, assim, como opinião de especialista nesse tema, um memorando de entendimento não é garantia de nada. Porque nós temos, assim, uma guerra de narrativas, um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra. Só isso já é um fato para questionar realmente se o memorando de entendimento vai para frente ou não. Segundo, o memorando ele dá uma janela de tempo significativamente alta, de 60, 90 dias até a implantação efetiva dos mecanismos. Agora, você pega aquela região, você pega a instabilidade, você pega a guerra que nós tivemos e na intensidade que nós tivemos. Aí eu pergunto, será que nós conseguimos falar numa janela de tempo tão grande assim? Pois é. Eu acho relativamente complicado. Uma coisa é você ter um memorando ali para um cessar-fogo, onde você tem 14 pontos, né? O memorando original tem 14, pode ser que mude alguma coisa agora depois dessa, que é o memorando de Islamabad, né? Devido à intermediação paquistanesa. Pode ser que isso mude agora, depois desse encontro com a Suíça, pode ser que um ponto entre a mais, pode ser que o outro saia. Mas é muito mais efetivo quando você tem mecanismos mais curtos, né, mais apertados de controle. Olha, nós vamos ver nos próximos 10 dias se realmente vai haver a reabertura do Estreito de Hormuz. Agora, você dá uma janela de 90 dias, parece que aquilo vai se perder em parte do caminho. Então, por isso que eu digo, é muito mais fácil você iniciar uma guerra do que terminar uma guerra. Você tem que colocar balizas morais, jurídicas, práticas e de hard politics, de guerra mesmo, né, da realpolitik como ela se dá. Então, você conseguir estabelecer todas essas balizas para terminar um conflito é muito complicado. E se a gente olha para a história, Glauco, qual acordo de cessar-fogo funcionou recentemente? Bom, a gente pega a Ucrânia e a Rússia tentaram estabelecer em vários momentos, com a intermediação de outros países europeus. Quando o Trump entrou na jogada, digamos assim, ele tentou resolver o conflito. Não, vou resolver o conflito de forma rápida. Ele afirmou que ia resolver. E aí eles, como é que eu vou dizer? Ele viu na prática que é difícil o russo, né? O Churchill dizia o seguinte, olha, a Rússia é um enigma dentro de uma charada, dentro de um mistério, né? Então, é difícil, sim, tentar entender o que passa na mentalidade soviética e ex-KGB, por exemplo, do Putin. Né? E há várias tentativas de estabelecimento de acordos temporários, nenhum conseguiu ser colocado. Né? Então, se a gente olha para a história e a gente pergunta, tá, mas qual acordo de cessar-fogo foi realmente efetivo que levou a uma paz perene, né? A gente pensa e não consegue achar como referência. Então, por que a gente vai acreditar cegamente que esse memorando de entendimento vai ser alguma coisa que vai resolver o problema do Oriente Médio? Por isso que eu olho com um certo pessimismo. A questão do comportamento do norte-americano, na sua opinião, nós falamos sobre isso da última vez, eu queria saber a sua opinião a respeito do atual momento. Havia uma reprovação muito grande dos gastos envolvidos, inclusive, né, das consequências para os Estados Unidos enquanto população. Permanece da mesma forma, aumentou a rejeição e isso significa alguma coisa nesse contexto? Significa, até porque nós estamos chegando nas eleições de meio de mandato, que são as midterms, em novembro, né, e claro, isso tem um impacto interno, né, na medida que, por exemplo, você comunica o seguinte, olha, eu gastei 100 bilhões de dólares com uma guerra, mas eu vou dar um fundo de investimento de 300 bilhões
para os iranianos, qual é a mensagem que você passa para o pagador de imposto? Tá, por que eu estou financiando um fundo de investimento, juntamente com outros países no Oriente Médio, para financiar a reconstrução no Irã? Se esse dinheiro pode ficar dentro dos Estados Unidos. O próprio Pentágono estava fazendo um pedido de suplementação orçamentária na ordem de 150 bilhões de dólares para a guerra. Eles já tinham gasto 50, quase 100 bilhões, e estavam ainda fazendo um pedido de suplementação. Ou seja, é muito caro, né, Glauco, você manter uma guerra em andamento com um destacamento militar significativo, né, principalmente a 7ª Frota Americana Militar, em toda a região do Oriente Médio. Só o que você gasta com combustível para uma operação dessa já são bilhões. Né? Então, tem toda a questão logística, todas as armas que são utilizadas, e cada míssil Tomahawk, a gente está falando de milhões. E quantos mísseis Tomahawks foram utilizados? Inclusive, depreciou significativamente o arsenal de Tomahawks americano, essa guerra. Então, tem sim, acho que essa sua pergunta é muito pertinente, tem esse aspecto de você gastar muito com uma guerra, né, e você não chegar a uma resolução ou um termo final, né, porque a guerra está inacabada. Né? Claro, os Estados Unidos depreciou significativamente o exército iraniano, né, vários sites estratégicos de energia, de infraestrutura, da Guarda Revolucionária Iraniana. Lideranças, né? Lideranças, né? Hoje a gente pergunta, mas quais ayatollahs sobraram? Muito poucos, né? E a gente não sabe como é que é a situação do Khamenei filho, né? Como que realmente ele está nesse processo todo, se ele realmente está mandando alguma coisa. As informações que vêm de lá dizem que sim, as outras informações dizem que não, que ele estaria ferido, estaria numa cama, até quase porque morrendo. Que tipo de informação a gente vai conseguir, né? Que tipo de informação. Então, eu acho que isso tem um impacto, sim, Glauco, muito significativo de questionamento por parte dos americanos. Tá, mas e vão ficar financiando isso até quando? Tá, mas por que um fundo de investimento assim? Por que nós vamos liberar os assets congelados do Irã no território americano, segundo o Bessent, né, que é o secretário de Tesouro, que estava dizendo, nós vamos liberar devido ao memorando de entendimento. Por que vamos fazer isso? Né? Enquanto o Pentágono está solicitando lá um pedido de suplementação orçamentária, mas nós vamos gastar mais ainda do que já foi gasto. Então, isso gera essa dúvida, né? Esse questionamento. As eleições de meio de mandato estão chegando, nós temos aí Câmara, Senado, né? O Senado me parece que há, pelas pesquisas, uma preponderância de afirmar que os republicanos possam, né, atingir a maioria, mas a Câmara dos Deputados fica naquela condição, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Então, acho que tem um impacto significativo, e se a gente pega as últimas pesquisas assim, que foram feitas, realmente os americanos já não estão com paciência mais para a guerra e para custos, né, para financiar essa guerra no Irã. E nós, enquanto brasileiros, observando, né, porque é política externa, sim, mas a posição do governo brasileiro foi exposta lá atrás. A defesa é de que seja tratado o acordo com seu devido tamanho, um acordo de paz, e mais que isso, seja o fim da guerra. Mas o Brasil já não arbitra grande coisa, e o tempo já mostrou isso, e a gente já comentou, inclusive, em outras oportunidades. A gente está se encaminhando para o final. Eu gostaria de lhe agradecer muito pela presença mais uma vez aqui, nos ajudando a entender este cenário que é muito nebuloso. Eu sei que tem coisas que a gente não consegue decifrar, porque ele se apresenta desta forma mesmo. Mesmo assim, muito obrigado por sua presença aqui, por nos ajudar a colocar luz sobre esse assunto, professor. Eu que agradeço, Glauco, sempre o seu convite e sempre a brilhante intermediação do programa. Fica algo fluido, a gente vai participando, trazendo as informações. Com o senhor fica mais fácil, né? Lidar com alguém que fale e de uma forma acessível sobre esse tema, que é, sim, é bastante árido em determinados aspectos, fica muito mais fácil. Muito obrigado mesmo. Portas sempre abertas aqui, professor César Ruedel, consultor em relações internacionais, que mais uma vez nos deu a honra aqui no Visão 360, que vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, você que está sempre com a gente com assuntos de interesse da nossa rotina aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Um bom descanso, a gente se vê na próxima. Tchau!